Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Obrigado por esse amor, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá o seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Olá, seja bem-vinda à nossa celebração de Páscoa. É muito bom ter você. Eu quero declarar na sua vida bênçãos sem medida. Hoje nós vamos estar aqui meditando acerca da crucificação do nosso Senhor Jesus, sua morte, sua dor na cruz e a sua ressurreição. E para começar hoje, eu queria te convidar, você aí na sala da sua casa com a sua família, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 43. Marcos, capítulo 4, versículo 43 diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada, com espadas e porretes, que tinham sido mandadas pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. O primeiro momento de falarmos nesse nosso culto de Páscoa hoje é a respeito da traição. Eu não sei se você já parou para pensar, para refletir na primeira grande ferida que Jesus teve na crucificação. Ela é uma ferida que tem alcançado muitos corações nos dias de hoje. É uma ferida na alma. Imagina que o primeiro grande golpe que Jesus levou chama-se traição. Ele tinha 12 amigos, 12 pessoas que caminhavam com ele, 12 discípulos, 12 filhos. Imagina que Jesus, ele tinha refeições com os discípulos. Jesus, ele fazia viagens com os seus apóstolos. Eles dormiam juntos, eles oravam, eles compartilhavam de momentos juntos. Eles presenciavam milagres de Jesus. Mas, naquele momento,
um dos 12 o traiu. Judas o traiu. E a gente lê na Bíblia e diz assim: Judas o chamou de mestre. Mas o nosso Jesus, ele nos dá uma lição. E ele nos ensina sobre como superar feridas e traumas na alma. E o caminho é o amor. Quando Judas o beijou, Jesus o chamou de amigo. O primeiro grande golpe da cruz, da crucificação, foi a traição. Mas Jesus nos ensina sobre o perdão. Seguindo-se daí em diante, o que alguns historiadores chamam de uma morte cruel. Uma morte cruel. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Eu queria te dizer algo. Você sabe, a morte de cruz, essa morte cruel, os romanos, eles não costumavam condenar a esse tipo de morte horrenda os que eram nascidos lá, os próprios habitantes. Sabe quem eles conseguiam condenar a morte de cruz? Por ela ser tão horrenda, por ela ser tão difícil, por ela ser tão cruel. Escravos. Escravos podiam ser condenados pelos romanos à morte de cruz. Traidores poderiam ser condenados com a morte de cruz. Os romanos se compadeciam tanto de suas vítimas que eles costumavam poupar os seus. Quando a gente fala de morte cruel, a gente precisa entender o que Jesus viveu nesse caminho, nesse processo de dor. A gente estuda e a história conta que ele foi chicoteado. Como eram esses chicotes? Você pode aí com os seus familiares começar a refletir como eram esses chicotes. O meu filho Lucas, ele não consegue assistir um filme que crucifica Jesus. Ele sente muita dor vendo o sofrimento do nosso Jesus. Esses chicotes, eles eram de couro. Nas suas pontas, eles tinham como ossos pontudos, pontiagudos. Eles tinham como bolas de chumbo. Alguns historiadores dizem que essas tiras com ossos e com bolas de chumbo nas suas extremidades, elas causavam grandes feridas. Eu estava lendo e cada pancada que Jesus, o nosso Jesus, recebia, veias, músculos, tendões e até as vísceras do corpo que era chicoteado ficavam expostos. Quanta dor, quanto sofrimento. A gente consegue ver algumas imagens do nosso Jesus, e isso talvez você tenha vivo na sua memória, Jesus com algumas ranhuras no seu abdômen, mas isso não é o fato real, não era assim. Cada flagrum, que era o nome do chicote utilizado, ele era capaz de ferir e de trazer para fora até vísceras da pessoa que estava sendo torturada, no caso o nosso Jesus. Ele recebeu 39 chicotadas. A lei dizia que deveriam ser 40 chicotadas, mas decidiu-se dar 39 chicotadas. E eu estava lendo e diz que são 39 chicotadas, para que não excedesse a cota. Mas alguns historiadores já dizem que existem 39 grandes doenças. É como se na lista das enfermidades houvessem 39 categorias de enfermidade. E todas as demais enfermidades, elas se encontram em cada uma dessas 39 categorias. Sabe o que isso quer dizer? O nosso Jesus, cada vez que foi açoitado, ele levou sobre si as nossas enfermidades.
todas as nossas enfermidades. E como ele se intitulava, assim diziam, o Rei dos Judeus, os romanos decidiram preparar uma coroa para colocar sobre a sua cabeça, para coroá-lo. Aquela coroa era feita de espinhos. Essa planta que foi extraída dos espinhos, ela tinha seus galhos muito flexíveis. E cada espinho dela, muitas vezes, podia ser utilizado até como pregos para marceneiros. Imagina cada espinho com pelo menos 10 centímetros de comprimento. Você sabe, esses espinhos eram tão duros, fortes e grandes, que aquela coroa não foi completamente colocada sobre a cabeça do nosso Jesus, porque senão ele já haveria morrido justamente no momento da coroa. Os soldados romanos que colocaram aquela coroa utilizavam pedaços de madeira para não ferir as suas mãos, mas para usar de força, para que aquela coroa pudesse ser fixada na cabeça do nosso Jesus. Esse foi o começo de uma via dolorosa. Uma traição, chicotadas e uma coroa de espinhos. E todo esse sofrimento foi por você. Nova
Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. No dia anterior à crucificação, Jesus tomou uma decisão. Jesus preferiu ir ao inferno por você, a ir ao céu sem você. Você é amado. Judas traiu Jesus por algumas moedas. Judas entregou Jesus aos soldados. Os soldados levaram Jesus até o governador Pilatos. Pilatos perguntou à multidão: vocês preferem soltar Barrabás ou Jesus? Vocês preferem crucificar Barrabás ou Jesus? E a multidão gritou: crucifica Jesus, crucifica Jesus. Jesus foi condenado à morte, e à morte de cruz. Agora ele tinha que carregar a sua própria cruz por você, por amar você. Jesus foi espancado, Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado. Após este flagelo, Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Naquela cruz, ele levava os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele levava o peso da traição. Ele levava todas as suas dores. Jesus fez isso por amor a você. Aquela cruz de madeira maciça, pesava aproximadamente 49 quilos. Mas muito mais pesava a dor da traição, a dor da ingratidão. Agora Jesus chega ao local da crucificação. Os soldados jogaram Jesus na cruz. Os seus braços foram abertos. E em cada mão, um grande prego foi colocado em cada uma das suas mãos. Em seguida, as pernas de Jesus foram colocadas juntas, uma paralela à outra, e os seus pés juntos perfuraram um grande prego. Os joelhos foram dobrados, um pedaço de madeira foi fixado para que o quadril de Jesus fosse apoiado na cruz. Jesus estava com dores nos braços, ele estava acometido por fortes cãibras.
A dor que Jesus sentia era intensa. Além do peso da cruz, além de toda a dor, Jesus permaneceu por amor a você. A decisão de Jesus era te levar para perto do Pai, para perto de Deus. Após todo esse sofrimento, como se não bastasse, um dos soldados enfiou uma lança em Jesus. Como está escrito em João, imediatamente saiu sangue e água. A água testifica Jesus, testifica que ele viveu desde o batismo até a sua morte em santidade, em pureza, para que você pudesse experimentar dessa realidade. O sangue testifica a morte de Jesus, todo o seu sacrifício, todo o seu sangue derramado na cruz por amor a você. Agora está escrito em Isaías 53:5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado, você foi liberto. E as últimas palavras de Jesus na cruz foi: tetelestai, está consumado. Está consumado, não mais escravo, mais filho. Não mais o medo, mas a liberdade. Não mais sozinhos, mas acompanhados pelo Espírito Santo. Está consumado. Declare aí onde você está: está consumado. Você está livre, liberado para viver uma vida em abundância em Jesus. Tetelestai, está consumado. Ele levou
relatam algo para nós. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Jesus ele dá o seu último suspiro, quando ele entrega a sua vida, naquele momento algo acontece no templo. No templo haviam vários espaços, e um desses espaços chamava-se Santo dos Santos. No Santo dos Santos era o local onde a presença de Deus habitava. Neste espaço todos não tinham acesso, apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele local. E o que fazia separação deste espaço dos outros, do grande templo, era um véu muito espesso, um véu muito alto. E quando Jesus ele dá o seu último suspiro, aquele véu se parte ao meio. O que é que isso simboliza para mim e para você? O véu era uma passagem. Só quem poderia passar por ele era o sumo sacerdote. Ali o sumo sacerdote oferecia sacrifícios em prol para beneficiar o povo, pedindo perdão pelo pecado do povo. O sumo sacerdote ia poucas vezes naquele local. E desta vez o véu do templo foi rasgado, partido em dois. Para nós simboliza que através da morte de Jesus, com a morte de Jesus, o acesso até Deus, o acesso até o Santo dos Santos estava liberado para todos, para toda a humanidade. E se cumpre o que se fala, que Jesus ele é o caminho. Ele agora é o caminho de nós até Deus. Nós podemos agora chegar até o Santo dos Santos. Nós temos a liberdade de irmos até Deus. Nenhuma barreira, nenhuma dificuldade, nada impede o nosso acesso até o Senhor. Tudo por conta da sua morte na cruz. O acesso até Deus agora estava liberado através da vida de Jesus. Jesus, o seu corpo já estava sem vida. E naquele momento algumas pessoas estavam querendo preparar um túmulo para Jesus. E o túmulo que foi achado para Jesus foi através de uma bênção de um homem chamado José de Arimateia. O corpo de Jesus foi enrolado em um tecido, em um linho muito puro, muito fino. E foi colocado dentro do sepulcro, dentro do túmulo de José de Arimateia. Depois que foi colocado lá, colocaram uma grande pedra fechando esse túmulo. E colocaram um selo romano lacrando o túmulo. Guardas romanos estavam ali para proteger. E durante 3 dias, ninguém poderia chegar perto do corpo. Mas então, chega o domingo. Maria Madalena e algumas mulheres começam a se preparar, levando alguns itens para ir até o túmulo de Jesus. Só que eu quero imaginar com você nesse momento que diante da tragédia, diante da morte de Jesus, a última palavra que poderia estar na mente de Maria Madalena era preparar uma festa, era preparar algo bonito e belo. Pode ser que para os judeus era um momento de celebração e de festejo, porque Jesus, aquele homem que desfazia uma das nossas tradições, não estava mais no nosso caminho. Pode ser que para os soldados da guarda romana, aquele momento era o momento de celebrar. Poxa vida, missão cumprida, fizemos o nosso papel. Mas eu imagino que no coração de Maria Madalena e daquelas mulheres, o que elas estavam indo até o túmulo para preparar algo, não era uma festa. Porque elas viveram dias de muita dor, de muita tristeza. Foi uma grande tragédia. E quando essas mulheres chegam até o local onde Jesus havia sido sepultado, naquele momento, elas encontram algo que as deixam assustadas. A pedra não estava mais no seu local
fechando o túmulo. E o corpo de Jesus também não estava mais lá. E a Bíblia relata em João 20, que a gente vê Maria Madalena assustada, porque o corpo de Jesus, o corpo do seu mestre, o corpo do nosso Senhor não estava mais lá. Só que para ela pode ser que não tenha caído a ficha. Jesus havia ressuscitado. Não havia mais espaço para a morte, não havia mais espaço para a decomposição, não havia mais espaço para um corpo definhando, mas agora o corpo de Jesus estava com vida. O ar novamente estava em seus pulmões, os seus lábios novamente estavam corados. Havia vida em Jesus. Nunca mais a morte iria declarar a palavra final. Jesus venceu a morte. Quando Jesus ele ressuscita, ele não ressuscita apenas como um homem qualquer. Ele ressuscita como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Quando ele ressuscita o amor, a esperança. Ele ressuscita novamente os nossos sonhos. Ele ressuscita novamente as nossas chances para o futuro. Ele ressuscita novamente para a nossa família, para você. As mãos de Jesus que um dia, na sua trajetória, pegaram o pão de um menino e ali multiplicaram, foram as mesmas mãos que aos dias atrás, na época do seu falecimento, foram cravados pregos nas suas mãos. Só que aqui não era o fim. Não era o fim. Essas mesmas mãos agora estavam vivas e prontas para abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. O mesmo Jesus que um dia com seus lábios disse para várias crianças: não deixem que tirem elas de perto de mim, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Esses mesmos lábios, em um determinado momento, disse: tetelestai, e deu seu último suspiro. Só que esses mesmos lábios diz para mim e para você agora, que Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos livrar de todo mal, para nos abençoar. O nosso Jesus teve toda uma história, e a história dele não foi a morte. A história dele passou pela morte, e agora ele está vivo e com vida. Enquanto Maria chora, naquele momento chega até ela um homem e faz a seguinte pergunta para ela: por que você está chorando? Quem é que você procura? Ela, achando que era apenas uma pessoa passando, ou um simples jardineiro, não dá tanta vazão, não dá tanta importância para aqueles questionamentos. Afinal, ela estava em profunda tristeza, porque levaram o corpo do seu Salvador. Mas aquele homem, que não era um jardineiro, que era Jesus, mais uma vez insiste com ela e fala: Maria. Naquele momento ela escutando o seu nome sendo chamado, ela percebe que não era qualquer pessoa que estava a chamando, e ela se volta todo o seu corpo e todo o seu ser para aquele homem, e ela exclama: Rabone, com muita alegria. Rabone em aramaico significa mestre. Maria naquele momento reconheceu que Jesus não estava mais morto, ele havia ressuscitado, e ele estava vivo e estava chamando por ela. Naquele momento ela percebe algo que eu e você podemos perceber, que Jesus nos chama pelo nome. Jesus, ele não nos chama nesse momento pelo nosso pecado, pela nossa falha, pela nossa dor, pelo nosso passado. Jesus nos chama pelo nosso nome. E nesse momento Jesus está chamando a mim, está chamando a você para uma vida. Jesus, ele encontrou Maria chorando, triste, apavorada por uma situação. E foi nesse momento que Jesus chegou. E ele não chegou morto, ele chegou com vida. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, não importa a situação que você esteja, não importa o momento que você está, Jesus está chamando você agora pelo nome. Ele chama você de José, ele chama você Maria, ele chama você Antônio, ele chama você e toda a sua família pelo nome e não pelo seu passado, porque ele não se importa por aquilo que passou, ele quer dar vida e vida em abundância
para você. Por fim, podemos compreender que o nosso Jesus não estava morto mais. No domingo, ele ressuscitou. Sobre Jesus, existem muitas promessas, mas eu quero listar apenas 3 delas para você. A primeira promessa era que o Cristo um dia iria nascer para nos salvar. A segunda promessa é que esse mesmo Cristo morreria pelos nossos pecados e um dia iria ressuscitar. E a terceira promessa que existe é que ele iria até o Pai, preparar lugar para nós, e ele voltará para nos buscar. Pense comigo, a primeira promessa já se cumpriu, ele nasceu. A segunda promessa, ele morreu por nós e ressuscitou. A terceira promessa está para acontecer, ele voltará para nos buscar. Você crê? E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio. Eu quero dizer para você que você tem a chance nessa noite de também crer. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz.
um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, queridos. Depois dessas 3 reflexões tão poderosas, eu quero estar concluindo com a 4ª reflexão nesse domingo de Páscoa. E o tema dessa última reflexão é o seguinte: as 3 Páscoas. Você pode repetir comigo? As 3 Páscoas. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Você que tem a sua Bíblia eletrônica, por favor, coloque na versão da linguagem de hoje. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Está escrito assim: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham cordeiros, os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Versículo 22. Peguem um galho de ísopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa. Olha só que interessante no versículo 22. Eu vou repetir. E que ninguém saia de casa. Guarde isso. Vamos precisar mais na frente nessa reflexão. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Versículo 23. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Quando os seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor, o nosso Deus. Como eu vos falei, o tema dessa última e 4ª reflexão nesse domingo de Páscoa é as 3 Páscoas. E eu quero falar da primeira Páscoa.
Esse texto que acabamos de ler, ele se passa em uma nação. O país é o Egito. O ano é por volta de 1300 antes de Cristo. Ou seja, cerca de 3.300 anos atrás. Uau! O povo de Deus estava escravizado há mais de 400 anos dentro do Egito. Essa geração, a geração desse texto que acabamos de ler, ela está suplicando, ela está orando para que Deus pudesse reverter essa situação, para que eles pudessem ser libertos da escravidão egípcia. Então Deus ouve a oração daquele povo e levanta um homem para liderar todo o povo hebreu, todo o povo israelita, para que esse povo pudesse sair do Egito. Deus levanta Moisés. Você conhece muito bem a história. Moisés, ele vai até Faraó e pede a Faraó para que Faraó pudesse liberar o povo hebreu, para que eles pudessem adorar a Deus no deserto. Todavia, a Bíblia diz que o coração de Faraó se endurece, e Faraó não permite que o povo pudesse ir ao deserto adorar o nosso Deus. Então, por conta dessa dureza de coração, por conta da atitude de Faraó, a Bíblia diz que 10 pragas vêm sobre todo o Egito. E aqui nós acabamos de ler a 10ª e última praga. Para mim, não somente a última, mas a praga mais terrível, que é a praga da morte de todos os primogênitos. E antes dessa praga acontecer, Deus, ele fala com Moisés e dá algumas instruções ao líder hebreu, ao líder do povo de Israel. Deus fala para que o povo pudesse adquirir um cordeiro. Diga, um cordeiro. Não, fale mais alto, eu quero ouvir daqui. Repita, por favor. Um cordeiro. Então Deus pede para que o povo pudesse adquirir um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser macho. Diga, macho. Esse cordeiro, ele tinha que ser novo. Diga, novo. Esse cordeiro, ele tinha que ser sem defeito, sem manchas. E após eles adquirir esse cordeiro, a Bíblia diz que eles tinham que sacrificar o cordeiro. Fale, sacrificar. E o sangue tinha que ser colocado em uma bacia, e com um galho que contesse folhas de ísopo. O que é ísopo? O ísopo é como uma esponja. O ísopo, ele tinha o poder, a característica de absorver líquidos. Então, com um galho de ísopo, eles pudessem colocar ali naquela bacia, mergulhar esse ísopo naquela bacia cheia de sangue e passar o sangue nos umbrais das portas. Então, essas são as direções que Deus dá ao povo de Israel. Por quê? Porque naquela noite a morte passaria para tragar todos os primogênitos do Egito. Agora, tem um detalhe: a morte não tragaria os que estiverem dentro da casa. Então, todo primogênito que estivesse dentro de uma casa, a morte não ia tragar a vida deles. Só que tem um detalhe ainda maior: para que a morte não pudesse tragar os primogênitos que estivessem dentro de uma casa, na porta, no umbral da porta daquela casa, tinha que ter a marca do sangue do cordeiro. É isso mesmo. Além deles não sair de casa, além deles ficarem dentro de casa, a casa tinha que ter a marca do sangue do cordeiro na porta. Então, repita assim comigo: o sangue do cordeiro. Mais forte, por favor. Diga, o sangue do cordeiro era a marca que protegia da morte. Fale para quem está do seu lado aí, ouvindo essa mensagem, ouvindo esse culto de Páscoa com você. Diga para eles: o sangue do cordeiro protegia da morte. E quando eu olho para esse detalhe importantíssimo, que era o sangue na porta que protegia da morte, eu lembro do evangelho que João escreve.
Em João, no capítulo 1, versículo 29, nós temos a história de João Batista batizando no deserto por arrependimento de pecados. A Bíblia diz que em um desses dias que João está batizando no deserto, ele levanta seus olhos e vê Jesus Cristo indo até ele. E a Bíblia fala que João para ali tudo que está fazendo e declara uma frase que marca a história do cristianismo. João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cara, a Bíblia é demais. A Bíblia é linda. Olha só, 1300 anos antes de Jesus, lá no Egito, um cordeiro macho, um cordeiro que tinha que ser novo, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem defeitos, um cordeiro que foi sacrificado. E o sangue desse cordeiro livrou primogênitos da morte. Aqui, essa é a primeira Páscoa que eu quero pregar para você. 1300 anos depois desse cordeiro, dessa Páscoa no Egito, nós temos Jesus Cristo. Macho, permita-me falar assim, novo, 33 anos, sem pecado, ou seja, sem mancha, sem defeito. Nós temos o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, o sangue de Cristo nos livra da morte. O salário do pecado é a morte, mas eu vim dizer para você que o sangue de Jesus nos livra da morte. O sangue do Cordeiro purifica os nossos pecados. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo nos livra da morte eterna. Mas o texto de Romanos não para por aí. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus. E antes dele ser sacrificado no Calvário, ele celebra a sua última ceia. Era Páscoa. E essa Páscoa eu chamo de segunda Páscoa na nossa mensagem de hoje. Jesus, o Cordeiro de Deus, antes de ser sacrificado, celebra a sua última ceia. Era Páscoa. E lá no Egito, nós também temos um cordeiro. E temos a primeira Páscoa. A primeira Páscoa, além de ser um paralelo com os dias do sacrifício de Jesus, também tem um paralelo com os nossos dias. É aqui que eu queria chegar na minha reflexão. A primeira Páscoa, há 3.300 anos atrás, além de ter um paralelo com a Páscoa que Jesus vive antes dele ser sacrificado, também tem um paralelo com os dias que você e eu estamos vivendo. Na primeira Páscoa havia uma praga. Entenda, pensa comigo. Tantos dias nós temos o nosso calendário anual. E o mundo, não só você e eu, o mundo está vivendo uma praga em meio à Páscoa. Então aqui está a terceira Páscoa. O tema dessa reflexão é as 3 Páscoas. A primeira Páscoa no Egito. A segunda Páscoa antes de Jesus ser sacrificado. A terceira Páscoa é a que você e eu estamos vivendo hoje. Na primeira Páscoa,
tinham que ficar em casa para não morrer. Olha só, eu quero chamar a tua atenção para essa revelação. Lá no Egito, há 3.300 anos atrás, na primeira Páscoa, eles tinham que ficar dentro de casa para não morrer. Lembra que eu pedi para você guardar isso? Eles tinham que ficar em casa para não morrer. Nessa Páscoa, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, nós temos que ficar em casa para não morrer. Nós estamos vivendo um perfeito paralelo. Todavia, eu quero dizer para você que o Cordeiro de Deus está no controle de todas as coisas. Uau! Diga assim comigo: Jesus Cristo. Não, fale mais forte, eu quero ouvir você daqui. Eu quero ouvir daqui. Eu quero ouvir, diga: Jesus Cristo. Repete, repete: Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus está no controle. Uau! Meus amores, eu vim dizer para você, encerrando com essa quarta reflexão, que tudo vai passar. E quando tudo isso passar, você não vai sair destruído, destruída. Você não vai sair mais fraco. Não. Você não vai sair fraco. E sim, você vai sair mais forte. Você vai sair forte. A Bíblia diz em Êxodo, anota a referência, capítulo 12, versículo 35, que após a praga, após a Páscoa, o povo de Deus saiu de dentro do Egito com roupas, com prata e com ouro. Ei, eu vim dizer algo para você nesse domingo de Páscoa. Eu quero declarar para você uma palavra profética. Após essa praga, após essa quarentena, após essa pandemia, após o Covid-19, o tempo de dificuldade vai cessar, o tempo de escassez, o tempo de crise, o tempo de morte, o tempo de aflição cessará. Está para chegar um tempo de honra para a tua vida. Abra suas mãos e diga: está para chegar. Repete com toda a convicção que você tem no seu coração e entender na revelação que eu estou te dando. Diga: está para chegar um tempo de honra para a minha vida. É isso que eu vim dizer para você nesse domingo de Páscoa. Está para chegar um tempo de conquista. Sim. Promessas começarão a se cumprir, a se concretizar na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Para isso, fique firme, permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor. Hoje eu conversei com você sobre as 3 Páscoas. Na primeira Páscoa, eles tiveram que ficar em casa para não morrer. Nessa Páscoa, da mesma forma. Mas após aquela praga passar, após a Páscoa passar, veio um tempo de honra, veio um tempo de prosperidade. Ei, está para vir um tempo de prosperidade que você nunca viveu na tua vida. Fique firme nas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que domingo especial. Eu quero encerrar esse momento de ministrações dizendo algo para você. Jesus morreu na cruz para que você tenha vida. Você que está me escutando aí, existem pessoas me ouvindo agora que estão mortas na depressão, que o casamento está morrendo, que as finanças estão morrendo, que o seu psicológico está abalado, está morrendo, e você já tentou fazer de tudo para resolver essa situação, mas eu quero dizer para você que não tem como. Você, eu, ninguém, nenhum ser humano, somente Cristo, somente Jesus Cristo pode nos dar vida. Ele nessa
ora, quer mudar a tua história. Pastor, como é que eu faço? Entrega a tua vida a Jesus. Isso. A Bíblia diz algo fantástico, que se nós crermos nele, ainda que possamos morrer, nós vamos reviver. Jesus hoje quer dar vida para o teu casamento, quer dar vida para as tuas finanças, quer dar vida para as tuas emoções, quer te dar vida eterna. Ele deseja perdoar os teus pecados. Então, se hoje você foi tocado por essa celebração especial de Páscoa e quer entregar a tua vida a Jesus, ou se você estava afastado e quer voltar para Jesus, coloca agora nos comentários do bate-papo do YouTube o teu nome completo. Escreve assim: eu entrego a minha vida a Jesus. O meu nome é... Aí você coloca seu nome. Aí você coloca também o seu contato, de preferência de WhatsApp. O meu contato é... Faça isso agora. Faça isso agora. Diga, escreva aí: eu entrego a minha vida a Jesus. O meu nome, aí você coloca seu nome. O meu contato, aí você coloca seu contato. Vem para Jesus. Hoje é o dia dele mudar a tua história. Você está vendo os sinais. Jesus está voltando. E nesse domingo de Páscoa, que momento especial. Ele criou, ele gerou para ter um encontro com você, para perdoar os teus pecados. Vem para Jesus. Escreve o seu nome agora, coloca teu contato, porque nós queremos orar por você. Nós queremos entrar em contato com você. Você não está mais sozinho. Existe uma igreja aqui, orando, trabalhando, mesmo nessa quarentena, para que você possa ter a sua vida transformada através de Jesus. Vem para Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à Igreja Morada. Aqui é sim o seu novo lar. E chegamos no nosso momento de Santa Ceia. Esse é um momento muito forte nesse domingo, porque é Páscoa. E nas minhas mãos está aqui o pão. O pão, ele simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz em teu lugar. A Bíblia diz que, como ovelha muda, ele suportou todas as dores por amor a você, por amor a mim. E um dos símbolos desse momento também é o vinho. A Bíblia fala do sangue de Jesus, que representado hoje, ele é representado pelo vinho. É interessante a gente lembrar, amor, que a Bíblia diz que ele derramou todo o seu sangue. Todo o seu sangue. Houve um momento em que começou não mais a sair sangue, mas água do nosso Jesus. Porque todo o sangue ele derramou por mim e por você. Esse sangue que cura, esse sangue que sara, esse sangue que nos perdoa e que faz com que, inclusive num momento de pandemia, de enfermidade, nós também possamos clamar por esse sangue para viver uma vida de saúde, em nome de Jesus. Eu queria que, por favor, nesse momento, você pegasse o pão aí com a sua família. Por favor, pegue o vinho e nós vamos estar participando juntos, sim, de forma online, mas juntos da ceia do Senhor. Eu quero orar consagrando esses dois elementos. Vamos orar juntos. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, Dalila e eu, como pastores consagrados, levantados por Ti, oramos nesse domingo de Páscoa, consagrando este pão como símbolo do corpo de Jesus crucificado na cruz, e consagrando esse vinho como símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão
e perdão dos nossos pecados. Por favor, pegue agora o pão. Eu vou partir aqui um pedacinho para a nossa pastora. Distribua o pão entre vocês. Por favor, também distribua o vinho entre vocês. Eu queria que vocês pudessem estar erguendo agora esses dois elementos. Erga ao céu o pão, erga ao céu o vinho e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido na cruz em meu lugar, comendo este pão, bebendo esse vinho. Eu tomo posse de todas as promessas que o Senhor conquistou na cruz para mim. Diga: eu tomo posse, por exemplo, da vida eterna. Eu tomo posse do perdão total dos meus pecados. Agora diga bem forte: eu tomo posse de saúde completa, saúde emocional, psicológica, saúde física, saúde espiritual, em nome de Ti, Jesus. Você pode dizer amém? Nesse momento, vamos comer o pão e beber o vinho. Eu quero convidar você para dar as mãos em família agora. Por favor, coloque os copos em um local próximo que você esteja, porque agora nós vamos orar em família. Eu queria que, por favor, você pudesse agora estar dando as mãos a todas as pessoas que estão contigo aí. Ah, pastor, estou sozinho, estou sozinha. Não, não está. Jesus está contigo nesse momento, nesse domingo de Páscoa. Nós vamos ter uma canção agora. E essa canção, ela vai falar muito ao teu coração. E nós vamos ter a líder do nosso time de dança louvando ao Senhor através de uma dança. Então, enquanto a Alane vai estar dançando e essa música louvando ao Senhor, orem em família agora. Orem em família. Orem uns pelos outros. Vamos ter um momento agora de oração em família, chamando Jesus Cristo para dentro do teu lar. Vamos orar em família. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. E chegou um momento de alegria, o momento de você e eu estarmos contribuindo para o avanço do Evangelho. Hoje é domingo de Páscoa. Jesus, ele morreu na cruz por você. Jesus deu a vida dele por você. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou e tomou a forma de servo. Por amor a você, por amor a mim. Então chegou um momento muito especial. De você que me assiste, ter a oportunidade de estar ofertando, dizimando, de estar contribuindo para que outras pessoas, centenas e dezenas de pessoas, possam também ouvir desse Jesus que deu a vida por nós, que deu a vida pela humanidade. Se você é grato pelo que Jesus fez na cruz por você, eu quero te dar essa oportunidade agora de você ofertar, de você dizimar ao Senhor em forma de gratidão por tudo que Ele fez, principalmente por ter dado a vida na cruz em teu lugar. Vai aparecer aí na nossa tela, na sua tela, as contas da igreja. Você pode fazer um TED na PagSeguro e repetindo, sempre deixando muito claro, não é obrigado você ser cliente PagSeguro. De qualquer instituição bancária, você pode estar fazendo um TED para PagSeguro. Se você não quiser fazer TED, você pode fazer um DOC para a Caixa Econômica. Então, eu quero declarar bênção sem medida sobre a tua vida. Eu quero declarar céus abertos sobre a tua vida. Eu quero declarar prosperidade financeira sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Vamos ofertar, vamos dizimar ao Senhor. Vai estar agora as nossas contas na tela. Aleluia, que dia incrível. Sabe, eu ficava pensando, amor,
no momento da nossa Santa Ceia, pensava no que Deus pode fazer. Sabe, o nosso Deus, Ele está preparando a sua vida, Ele está promovendo um momento em família, aonde que nós podíamos imaginar que hoje nós estaríamos ceando com a nossa família em nossa casa. Aprenda que Deus está no controle, Ele continua no controle da sua vida. Eu quero declarar uma semana de vitória, eu quero declarar a presença do Senhor entrando na sua casa, trazendo paz, saúde, amor e cuidado em nome de Jesus. Dando continuidade às bênçãos que a pastora Dalila liberou sobre a sua vida, eu quero declarar proteção. Assim como eu ministrei na quarta reflexão, que o sangue do Cordeiro protegeu o povo no Egito, eu declaro que o sangue de Jesus está protegendo a tua casa, está protegendo a tua família, e nenhum mal, nenhuma pandemia chegará sobre você e nem a tua família. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e uma feliz Páscoa.